Aqui, tadinho, ele tá um pouco diferente, tá? Mas é. O pessoal, é, esse livro é um clássico dentro do estudo do esoterismo. A gente vai ver um pouquinho. Eu coloquei algumas frases do prefácio de uma das edições que foi escrita pela Universidade, o prefácio, né, desse livro, que eu achei muito interessante. Tem algumas informações que são relevantes para a gente, para que a gente possa entender melhor do que essa obra fala, quem foi essa autora, por que a gente está estudando ela hoje. Bom, pode passar. A qualquer momento vocês podem me interromper. Então, a Alessandra diz assim: Luz no Caminho, que é esse livro, faz parte de uma série de tratados ocultos que estão aos cuidados dos grandes instrutores, que estão utilizados na instrução dos discípulos. Então, ele é um de alguns livros que são livros ou tratados, né, que estão próprios para a orientação de discípulos em todo o mundo, em qualquer época. A obra integra aquilo que é chamado de um livro dos preceitos de ouro. Então, esse conjunto de textos, que é de instrução milenar, discipular, é chamado de um livro dos preceitos de ouro. Existe um outro livro que foi escrito por Helena Blavatsky, que se chama A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio também faz parte do livro dos preceitos de ouro. Então, como se assim, a Mabel Collins tivesse recebido uma parte a partir do mestre H, e a Madame Blavatsky, ela disse que ela lembra-se de ter entrado nos níveis etéricos, num templo, onde ela conseguiu memorizar certos preceitos e trouxe para o seu livro que se chama Voz do Silêncio. Então, a forma de trazer esse ensinamento para a gente foi um pouco diferente. Né? A Major Collins tinha um contato direto com o mestre H, que ele passou para ela, e a Blavatsky, ela já estava em outro nível. Já ia, você só não precisava de muita mediação. Ela ia lá e pronto. Quais são os outros? Então, a gente. O método tibetano fala muito ele cita em diversos livros um antigo comentário. Ah, está escrito no antigo comentário isso e isso. Ele nunca trouxe essa informação, não que eu saiba, mas eu penso que esse antigo comentário também faz parte, mas aí é a minha opinião, tá? Desse livro dos preceitos de ouro, que contém muitos tratados escritos em diferentes períodos da história do mundo, mas possuem uma característica comum de conterem uma verdade oculta e têm, consequentemente, que ser estudados de um modo diferente dos livros comuns. Então, hoje, a gente vai ler, vai refletir um pouquinho sobre a primeira parte. Esse livro, Luz no Caminho, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, a gente vai ver, o mestre diz que ela é exotérica ou externa, embora não pareça muito. Então, ela deve ser lida primeiro e pode ser lida por qualquer pessoa. Ainda assim, né, a pessoa fala, ó, é um livro diferente, você precisa ter um outro tipo de mente, um outro estado de mente. Mas a segunda parte do livro é mais esotérica. Então, por isso que eu achei melhor a gente dividir em dois, porque aí a gente faz uma introdução, meio que se acostuma um pouco com a linguagem, e depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais para essa segunda etapa, que é uma linguagem realmente mais interna, mais oculta. Aí ela continua. A compreensão desses tratados depende da capacidade do leitor. E quando qualquer um desses livros que compõem o livro dos preceitos de ouro é publicado no mundo, somente visões distorcidas serão obtidas se ele for tomado literalmente. Então, a gente aqui não estamos aqui para
colocar em uma visão sobre eles. A gente vai tentar trazê-los para a nossa reflexão. Porque qualquer definição que a gente faça sobre esses preceitos, a gente vai estar limitando algo que é muito profundo, que faz parte da história cultural da nossa civilização. Pode. Ou grego, né? Depende do grego, na loja. Das mais diversas explicações ou interpretações desse livro, especificamente, você já chegou a ver algumas que diferem? Ou que diferem muito, ou diferem pouco? Eu acho que a maioria das pessoas do que eu já vi sobre esse livro, foi de lugares que eu confio um pouco mais. Então, eu acho que talvez tenha alguma interpretação um pouco diferente da outra, mas, em geral, chega mais ou menos no mesmo ponto. Por exemplo, a gente estava conversando até ontem, né? Eu descobri que tem um ciclo de 6 palestras da professora Galvão sobre esse livro. Então, ela vale muito a pena assistir, né? Até para a gente assistir depois desse nosso encontro, para quando a gente fizer o outro, a gente ter mais bagagem ainda para poder refletir juntos. Tem um estudante de teosofia que eu gosto muito, ele se chama Carlos Cardoso Averini. As interpretações que ele faz me parecem muito sensatas também. E aí tem outras correntes de pensamento, mas essas mais confiáveis, eu diria, mais ou menos seguem o mesmo caminho. Porque respeitam, né? Como ela falou, né? Se a gente tenta interpretar muito para o nosso jeito, para a nossa mente comum, a gente necessariamente vai distorcer. Ou vai limitar. Sempre que a gente não distorce, vai limitar. Porque pode ser sempre mais alguma coisa do que a gente entende ou define, né? Quando estamos tratando de livros como esse, nós só podemos captar os seus pensamentos na proporção do nosso próprio avanço espiritual. Qualquer parte do ensinamento deles que seja demasiado sutil ou elevado, passa desapercebido por nós. Então, não lembro qual livro que alguém tinha falado, tinha um ditado que dizia assim, se você acha que você entendeu, é porque você não entendeu. É mais ou menos assim. São aforismos relativamente simples, mas são como parábolas. Então, quando a gente lê uma parábola do Cristo, a gente tem alguns níveis de interpretação. Eu posso interpretar literalmente, e vai fazer sentido, que é o que a maioria das pessoas faz quando lê a Bíblia. Mas eu também tenho outras formas de interpretar aquilo que também fazem sentido. A mesma coisa se aplica a tudo aquilo que é, de fato, de um mestre da sabedoria. Né? É um tipo de inteligência que é, ao mesmo tempo, ampla e sintética. Então, consegue traduzir pensamentos vastos em pequenas frases. Né? Isso é uma sofisticação, né? Muito grande, um desenvolvimento muito grande. Muito mais pode ser captado deste livro através da meditação do que pela mera leitura. Escolha uma única frase e medite nela. Pare com o trabalho da mente inferior e desperte a consciência interna que entra em contato direto com a ideia. Você poderá então sair das imagens da mente concreta para uma percepção direta da verdade. A meditação, deste modo, capacita você a obter do cérebro uma grande quantidade do conhecimento direto da verdade que o eu superior adquiriu em seus próprios mundos. Então, é através da meditação que a gente consegue, né? A própria raiz etimológica do nome meditação fala em mediação. Então, quando eu uso um pensamento semente, aquilo que é de fato sagrado, dentro da minha mediação, ele vai me ajudar a mediar entre a mente concreta e a mente superior.
porque ele vai ser como se fosse a faísca que leva. Né? E aí a meditação faz essa conexão também. Então é assim que a gente deve ler todos os textos sagrados. Por isso que a gente sempre faz, antes dos nossos estudos, uma meditação, que é para colocar nossa mente num estado além do ordinário, porque senão a gente não consegue compreender mesmo. Entretanto, o homem que medita, mas não lê e nem ouve a um instrutor, ainda que certamente progrida no campo, o fará lentamente. Se ele tivesse tido a vantagem de ler e escutar, avançaria muito mais rapidamente. A palestra ou o estudo podem sintonizar o cérebro do estudante, de maneira que ele obtenha mais conhecimento através da meditação. Mas para um homem que apenas ouve e não medita, dificilmente será possível algum avanço. As duas coisas devem ser combinadas. Meditação e estudo é o que leva o homem à frente. E a gente sempre fala de uma terceira coisa, né? Que é o serviço. Então, a gente sempre fala que o tripé do desenvolvimento espiritual é meditação, estudo e serviço. Não nessa mesma ordem, né? Mas essas três coisas. Ainda falando sobre a questão, esse tratado segue naturalmente certas divisões. Foi dado ao mundo ocidental, para mim, Gomes, através do mestre H, ou mestre Darion, um dos grandes instrutores que pertencem à loja branca, a hierarquia espiritual. Um mestre que atuou com destaque nos movimentos gnóstico e neoplatônico. Então, todo esse movimento que a gente conhece como neoplatônico, ou seja, filosófico após o Platão, teve muito da inspiração do mestre H. Por isso que eu falei, ele é conhecido como grego na loja branca. Porque o ponto de atuação dele era especialmente na ilha de Creta. Ainda é, segundo dizem, né? Suas encarnações passaram-se muito mais na Grécia e em Roma. E ele tem um interesse especial em guiar a evolução aqui do mundo ocidental. Não pode ser diferente se a gente pensar que todo o pensamento ocidental baseia-se na tradição histórico grego-romana. Todo o nosso pensamento é descendente ou derivado da filosofia grego-romana, especialmente da filosofia grega. Né? Então, por isso ele é um inspirador desses movimentos mesmo. Ele obteve o livro tal como está, sem as notas, através do mestre veneziano, um dos grandes instrutores a quem Blavatsky qualificava como Chopin ou Koan. Então, presta atenção, o que a gente vai ver, os 15 aforismos originais foram trazidos para o mundo ocidental através do mestre veneziano. Do jeito que está no livro, a gente vai ver que o 4, o 8, acho que o 12, a cada 4 tem notas. Os outros são só aforismos. As notas foram acrescentadas ao tratado original pelo mestre H. Tudo certo? Então, vamos lá. É bem desafiador, né? A gente falar coisas, mas vamos lá. E a nossa reflexão sirva em alguma medida, em alguma contribuição. Então, começa assim. Antes dos aforismos, né? A parte introdutória do livro começa assim. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Será que é isso? Né? Será que talvez seja uma pista para o controle do corpo emocional? Né? Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Forte, né? Forte. Antes que a alma possa permanecer na presença dos mestres, seus pés devem ser lavados no sangue do coração. Porque ele dá por isso. Aí tem muitas interpretações já para a gente, né? A gente pode pensar tanto mais superficialmente que aqui, basicamente, ele está falando de um controle do corpo emocional, né?
Então, é a sensibilidade às lágrimas, não que a gente não possa chorar, não é sobre isso, né? Mas é um refinamento, o nosso emocional não dominar a nossa vida. Mesma coisa em relação à sensibilidade, em relação à voz que fere, e o sangue do coração é um nome oculto para a segunda grande iniciação, que é aquela iniciação do batismo na vida do Cristo, onde ele é batizado no Rio Jordão. Batismo no Rio Jordão, o rio é um cabo, é um símbolo do corpo emocional, né? Só que enquanto a gente está no rio, a gente tem um fluxo. Então, a gente não está no fluxo, né, no ritmo do plexo, a gente já entra no fluxo do coração. Então, é a ativação dessa grande passagem, né, do plexo para o coração. Então, essa é uma pista aqui, né? Para a gente entender esse livro de fácil, né? A gente precisa, ou na verdade, ele pode nos inspirar. Eu penso que aí é uma interpretação minha, né? Mas eu penso que a grande inspiração dos mestres da sabedoria em nos compartilhar esse tipo de ensinamento é para justamente ajudar a gente nessa transição da ênfase do plexo, que é autocentrado, para o coração, que é altruísta. Né? Essa mudança da ênfase aí do chakra tem muito a ver com a segunda iniciação. Então, para a gente entrar definidamente aí no nosso texto, os três primeiros aforismos eu coloquei em negrito porque eles são o original trazido pelo mestre veneziano. Então ele diz: mata a ambição, mata o desejo de viver, mata o desejo de conforto. Então a gente pode interpretar literalmente? Se quiser. Se quiser, pode. Mas não é. Obrigado. Porque para nós, matar a ambição parece claro, né? Mas matar o desejo de viver não tem a ver com a vitalidade, né? Tem a ver com o mundo dos desejos. Então, na verdade, seria mais nesse sentido, de matar o desejo e não o desejo de viver. E também o desejo de conforto, que é o quê? É a gente realmente, cada vez que a gente se conecta com a nossa vontade, a gente está saindo da zona de conforto, porque a vontade, ela nos propele, ela nos impele a algo novo. Então, aqui tem uma possível pista para a gente também, para a gente usar, para a gente sair da nossa zona de conforto. Não, a gente pode interpretar literalmente e pensar, mata o desejo de conforto. Então, eu não quero, é para eu negar as coisas materiais, o conforto da minha casa. Também pode ser isso em alguma medida, porque se isso tiver em demasia, pode ser prejudicial. Mas aqui me parece que a gente está falando de algo mais profundo, né? Que é essa capacidade que a gente tem através do uso da vontade, de ousar, de ir além dos nossos limites. E aí o quarto aforismo é a fala do mestre H. Os terceiros são bem curtinhos, né? E aí ele fala: trabalha como os que são ambiciosos. Então, trabalha muito, porque como é que é uma pessoa ambiciosa? Ela não quer muito uma coisa? Então, percebe que não é de todo ruim ser ambicioso? Você está falando, trabalha como os que são ambiciosos. Respeita a vida como que as desejam. Olha que legal. Né? E ser feliz como os que vivem para a felicidade. Então, não parece um pouco contraditório? Mas qual que é a intenção? É a nossa reflexão. É a gente entender que tudo aquilo que é de fato espiritual não é de uma compreensão tão simples como a gente está acostumado a definir, classificar. Lembra que a gente já falou? Cada um deles merece uma meditação. Então, a gente precisa deixar aberto, né? As possibilidades aí. Por favor, vocês podem comentar o tempo todo, tá? Eu estou deixando funcionar mesmo como um tradutor, mas a nossa reflexão é comum. Você lembra? Então, aqueles foram os quatro primeiros aforismos. Então,
Do texto original, são os 3 primeiros. Aí percebe que o quarto é meio que uma explicação dos 3. Isso foi passado pelo mestre H, tá? E aí é um pouco uma explicaçãozinha a mais sobre isso tudo. Então ele diz assim, é fácil dizer, não serei ambicioso. Mas não é tão fácil dizer, quando o mestre ler meu coração, ele o encontrará perfeitamente limpo. E aqui, isso me lembra muito daquela tradição egípcia, né, na nossa egípcia. Isso me lembra muito da tradição egípcia de que quando a pessoa morria, ela passava pelo julgamento do Anubis, né, que era esse deus que fazia a transição ali, né, a ponte para o mundo dos vivos e dos mortos, e ele tirava o coração da pessoa, colocava no prato da balança. Aí estava lá na Maat, né? E ele tirava uma pena da Maat e colocava no outro prato. E se o coração, olha, se o coração do indivíduo fosse mais pesado que a pena, ele não ia para os mundos sagrados. Então aqui é isso, né? Então, como é que o nosso coração está perfeitamente limpo? É um esforço, né? Para a gente continuar. Mas vamos lá, né? Essa minha cabia. Vou conversar com uma pedrinha. Boa. Boa, graça. Uma pedrinha. O artista puro que trabalha por amor, olha que legal, isso né? Também é uma provocação para a gente. O artista puro que trabalha por amor à sua obra está, às vezes, mais firmemente colocado no caminho do que o ocultista, que imagina ter removido seu interesse em si mesmo, mas que, na realidade, só ampliou os limites da experiência e do desejo e transferiu seu interesse para as coisas relativas a uma dimensão maior da vida. Eu penso que essa advertência do mestre, né, é muito porque uma armadilha que a gente tem quando a gente começa a adquirir mais cultura, quando a gente começa a se aprofundar em certos conhecimentos, é a gente realmente achar que a gente é um privilegiado, ou que a gente tem um conhecimento superior, e que isso basta para que a gente tenha o nosso desenvolvimento assegurado. Isso não basta. Né? O que basta é essa pureza de coração. Então, o que o mestre cita? Às vezes, um artista que pode não saber nada, a gente sempre fala assim, né? Um cientista que pode ser ateu, mas o amor dele pelo que ele faz, pela descoberta dele, que vai beneficiar pessoas que ele nunca conheceu, nem nunca conhecerá, às vezes essa pureza, ela tem muito mais de espiritual do que uma pessoa que seja muito versada ou letrada nos ensinamentos esotéricos, ou mesmo que tenha uma vida dedicada excessivamente às práticas rituais e espirituais. Então é só para a gente entender, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é super. Para a gente não perder isso de vista. E aí o mesmo princípio é aplicável às outras duas regras, que são mata o desejo de viver e mata o conforto. Pondera sobre ela e não te deixes enganar facilmente pelo teu próprio coração. Pois agora, no umbral, um erro pode ser corrigido. Ele chama umbral aqui, viu? Não vai pintar. Não vai pintar. Porém, se carregares o erro contigo, ele crescerá e frutificará. Então, para destruí-lo, terás de sofrer amargamente. Então, já que a gente está aqui encarnado, com todas as possibilidades que a gente tem, que a gente faça esse trabalho. Né? Que a gente faça esse trabalho de autopurificação, que a gente vá, como o Minato falou, né? Põe uma pedrinha, vai planta uma sementinha, porque aí então a gente vai combatendo essas tendências perniciosas que se instalam muitas vezes no nosso campo de consciência.
Procura no coração. Ai, tá difícil. Aí agora, Nem pior que está pra você, né? Procura no coração. Deve ser. nós não. Deixa eu ver se eu vejo no meu celular. Desculpa. Tá muito. Os outros não estão assim. Em casa eles conseguem ver? Eu acho que sim. Aquela parte de não ter como esconder. Eu acho que Não, Não. essa parte preta, não, não. Não sei. Peraí que eu começo a ver aqui, pode deixar. Eu pensei que deve ser aqui. Eu vejo aqui, ó. Procura no coração a raiz do mal e arranca. Ela vive e dá frutos no coração, mesmo do discípulo devotado. Assim como no coração do homem de desejo. Então, de novo, né, o que traz para a gente essa impressão? Essa impressão não, essa informação do texto, que tudo isso que ele está falando serve para diversos níveis. Então, a gente vai encontrar mais facilmente naqueles seres humanos que a gente percebe que tem um desenvolvimento mais rudimentar, mas a gente também vai encontrar nas pessoas um pouco mais adiantadas no caminho. Claro que em proporções diferentes, mas ainda assim é importante a gente olhar para a gente mesmo, mas não apontar para o outro, mas olhar para a gente. Aquele que pretende entrar no caminho do poder deve arrancar essa coisa do seu coração. E então, o coração sangrará, e toda a vida do homem parecerá dissolver-se por completo. Então, aí também, né, quando a gente esquece do pequeno eu, tem uma frase que é muito comum aqui na casinha, né? Que a gente lê em alguma das orações. Quando renunciar a tudo, tudo acharás. É bem isso, né? Quando a gente renuncia, tem no trabalho de Hércules também, do signo de Gêmeos, o aforismo diz: mata o pequeno eu e o grande cresce. Né? Então é isso. Quando a gente deixa de alimentar as nossas paixões, a gente abre espaço para que o sagrado se expresse. Essa provação tem que ser suportada. Ela pode vir no primeiro degrau da perigosa escada que leva à senda, ou pode aparecer somente no último. Eu penso que ela vai aparecer um pouquinho em cada um. E aí a gente precisa ter um refinamento do olhar para não se deixar enganar. Né? Ficar sempre vigilante, como diria o Cristo. Aí ele continua: ó discípulo, lembra, no entanto, que ela tem que ser suportada e concentra as energias da tua alma nessa tarefa. Não vive no presente, nem no futuro, e sim no eterno. Essa gigantesca erva daninha não é capaz de florescer no eterno. Essa mancha na existência é removida pela própria atmosfera do pensamento eterno. Então, aqui de novo, né? Dá para a gente pensar que qual que é, esse pensamento, qual que é essa atmosfera do pensamento eterno? O que é esse eterno? É a nossa alma. Então, quando a gente consegue elevar a nossa atenção para além da nossa mente concreta, indo em direção à nossa mente abstrata, esse local de valores, como a gente procura fazer na nossa meditação, isso é viver no eterno. Quando a gente acessa em alguma medida a nossa alma, a gente está vivendo no eterno. Se a gente pensar nos ensinamentos alquímicos, né, a transmutação do chumbo em ouro, ou a busca pelo elixir da vida, o elixir da vida é a construção da Antacarana, é o contato com a alma. Por quê? Porque isso é o eterno. Então, quando eu levo a minha atenção para os valores espirituais, para a alma, eu estou no eterno. E aí, no eterno, a erva daninha não consegue sobreviver. De novo, citando esse trabalho de Hércules, né, já que a gente está falando do mestre H, que é grego, no trabalho do escorpião, ele tem que enfrentar uma hidra, e cada vez que ele luta para essa hidra, ela é muito mais forte do que ele. Ele decepa uma cabeça, nasce três. E ele está perdendo essa luta. Aí ele lembra das palavras do mestre: se ajoelha e se eleva.
né? Então, ó, recolhe e nasce. Então, e se eleva. Mas para se elevar, precisa ser ajoelhado, né? É um cultivo da humildade que eleva a gente de fato. Então, quando ele se ajoelha e eleva a Hidra para além dessa nuvem, aí ela morre. Por quê? Porque a consciência dele está nessa atmosfera do eterno. Sim. Então, ó, você viu que, na verdade, assim, foi? Vai estar o quarto da... Foi até o quarto. Então, sim, sim. Estamos refletindo, né? Não é uma. Tem essa percepção. É só uma reflexão mesmo, né? Só a gente revisitar esses ensinamentos. Então, de novo, em negrito, né? O que a gente chama de 5, 6, 7, na verdade seria um 4, 5, 6 do antigo livro, que diz assim: mata todo o senso de separação. E aqui a gente lembra, né, que os indianos falam qual que é a maior causa da ignorância? A heresia da separatividade. Então, quando a gente se enxerga separado, é a nossa maior ignorância. Quando a gente começa a responder ao nosso chakra cardíaco, quando a alma começa, né, o lótus está ali para baixo. Quando a alma vai inspirando e o lótus vai virando para cima, a gente vai começando a reconhecer que a gente é parte da mesma vida que anima todas as coisas. Então, tem muito a ver com o despertar do chakra cardíaco também. E aí, de novo, mata o desejo de sensação, mata a fome de crescimento. Vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. E aí o mestre, né? O mestre H. No entanto, conserva-te só e isolado. Porque nada do que é corporificado, nada do que é consciente da separação, nada que esteja fora do eterno pode ajudar-te. Lembra que algumas semanas atrás a gente falou da importância da solitude num dos nossos ensinamentos aqui na terça-feira? É mais ou menos nesse sentido. Então, a gente deve se sentir em unidade, mas a gente também precisa ficar bem em solitude. Por quê? Porque é nesse silêncio do coração que o Cristo pode nascer, nessa caverna do coração, que é possível o contato com outras esferas de consciência. Percebe como é bem paradoxal? É uma coisa e a outra. Aprende com a sensação e observa, pois só assim poderá começar a ciência do autoconhecimento e colocar o teu pé no primeiro degrau da escada. Então, mata o desejo da tentação, mas é através das sensações, do cultivo, do conhecimento das emoções, do nosso funcionamento cognitivo, que o autoconhecimento é construído. E, por fim, não te iludas imaginando que podes apartar-te do mal ou do insensato. Eles são tu mesmo, embora em grau menor do que o teu amigo ou o teu mestre. Então, de novo, a ideia da unidade. Porém, se permitires que cresça no teu interior a ideia de separação de qualquer coisa, mesmo que seja de uma pessoa má, ao fazê-lo estarás criando um karma que te ligará a essa pessoa ou coisa até que a tua alma reconheça que não pode permanecer do lado. Por isso que o Cristo falava, ama até o inimigo. Porque se você se separa do inimigo, a tarifa vem depois. Melhor amar e dar. Ninguém tá tudo bem, né? Vamos lá, financiando aqui, vamos seguir juntos. A tarifa veio, o karma veio. Brincadeiras à parte, porque a gente tem essa tendência, né, de a gente quer se isolar daquilo que a gente acha que não é bom. E isso está tão presente na nossa sociedade que a gente vê na própria construção, né? No lado da cidade tem um condomínio, fora tem a favela, né? E toda essa segregação externa é porque internamente
nós somos segregadores. Então, a gente precisa, antes de tudo, cultivar dentro de nós isso que é tudo transitório, que a pessoa hoje é má, pode ter sido mal para ela no passado, ou ela pode ter sido boa para mim, no outro momento, ou ela é boa para outra pessoa também nessa vida. Então, é tudo muito transitório. Né? Não vamos nos separar, né? Vai se tocar aqui. Lembra-te que o pecado e a vergonha do mundo são o teu pecado e a tua vergonha, pois tu és parte do mundo. Teu karma está inextricavelmente entrelaçado com o grande karma. Então, não tem separatividade mesmo, né? E antes que possas atingir o conhecimento, aí, o conhecimento real, né, espiritual, deves ter passado por todos os lugares, tanto aqueles que são repugnantes, quanto aqueles que são bons. Portanto, lembra-te de que a veste imaculada que hoje evita tocar pode ter sido a tua ontem ou pode ser a sua amanhã. E se dela te desviares com horror, quando lançada sobre os teus ombros, tanto mais firmemente grudará em ti. O homem que se tem por justo cria para si, olha que forte isso. O homem que se tem por justo cria para si um leito de lama. Abstente, porque é correto abster-se, não para te conservares livre. Bem, na verdade, é um ponto de atenção para a gente, no sutil, porque é fácil, né? No nível mais concreto, esquece, é fácil a gente fazer isso. Mas no nível mais interno, mais sutil, são muitas armadilhas. E a separatividade, ela está muito presente em nós, né? Então, a gente precisa... por isso, e aqui eu fico me lembrando das palavras iniciais da meditação. Porque sem meditação, por exemplo, é muito mais difícil despertar o chakra cardíaco. Sem serviço, é muito mais difícil despertar o chakra cardíaco. Né? Na união dessas três coisas é que é possível. E quando o nosso chakra cardíaco está, em alguma medida, despertando, isso tudo faz mais sentido para a gente, porque a gente vai experienciando uma sensação que ele falava ali de unidade. Se eu não tenho internamente essa percepção da unidade, esse conhecimento vai ficar só na minha mente complexa. Por isso que é importante, né? Tanto a meditação quanto o serviço, para que faça mais sentido mesmo para a gente. Vamos lá para o próximo. Deseja somente o que está dentro de ti. E depois o próximo. Deseja somente o que está além de ti. E depois, deseja somente o que é inalcançável. Então, deseja o que está dentro, deseja o que está além e deseja o que está lá. O que será que isso quer dizer para a gente? Né? O que será? Vamos dar uma olhada aí, depois a gente reflete junto. Aí as palavras do mestre. Porque dentro de ti está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada sobre o caminho. Então começa aqui. Por isso que está nessa ordem, né? Então está dentro de você, não procura fora. Está dentro de você, se conecta com essa luz. Ela vai te conectar com todas as outras esferas. Aí, se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurá-la em qualquer outra parte. Está além de ti, porque quando a alcançares, já te perdeste. Ou seja, quando você olha para essa luz de fato e se apropria dela e se identifica com ela, a personalidade foi deixada para trás, no sentido da atenção mesmo, né? Já te perdeste dela. É inatingível porque sempre recua. Entrarás na luz, mas nunca tocarás
a chama. Porque é isso, né? A gente vai ficar nesse movimento. Aí. E ao mesmo tempo também, né? Desejo que está além de ti é uma busca para a aspiração. Então, continua buscando, né? Mantenha o seu olhar sempre na meta. E, de novo, né? Fazendo uma relação com os trabalhos de Hércules, o mantra de Sagitário diz: eu vejo a meta, eu alcanço a meta, então eu vejo outra meta. E aí eu vou alcançar essa meta, então é um pouco disso, né? E o que é inalcançável é porque também eu preciso, onde eu estou, qual é o próximo passo, mas qual que é a minha meta final? Né? É importante a gente estar com todos esses elementos no nosso campo de consciência. A gente já está quase acabando, né? A primeira parte, que é de hoje. Tem mais slides mesmo que eu fiz tudo junto, mas hoje a gente vai falar só da primeira parte. Por favor. Aí, 13º, deseja ardentemente o poder. Qual poder será, né? Que ele está falando. Deseja fervorosamente a paz. Deseja posses acima de tudo. O que será? Que é isso, né? Vamos ver. Porém, essas posses devem pertencer somente à alma pura. Guardai os vossos tesouros do céu, onde os vermes e as traças não podem tocá-los. Cristo já dizia isso, né? E devem ser possuídas, portanto, igualmente por todas as almas puras, tendo assim propriedade especial do todo apenas enquanto unido. Aí eu lembro de um trabalho de Hércules, no signo de Libra, que o Hércules entra numa taverna e o centauro convida ele para beber, mas aquela bebida não podia ser bebida por nenhum indivíduo. Ela só podia ser bebida por todos juntos. E ele foi lá. Aí ele acabou matando um amigo e viu uma mulher. E aí, na verdade, né, quando a gente se apropria do que não é nosso, vai dar confusão, é o karma. Em algum momento vai bater no favor. Vamos deixar, deve ser possuídas por todas as almas puras, sendo propriedade do todo, apenas enquanto livre. É exatamente o que trata no trabalho de Hércules. Deseja aquelas posses que podem ser mantidas pela alma pura, para que acumule riquezas para aquele espírito uno da vida, que é seu único e verdadeiro eu. Ou seja, é aquela passagem do Cristo: guarde os seus tesouros no céu. O que é guardar o tesouro do céu? O ensinamento espiritual está isso, eu acho, na terça passada. O ensinamento espiritual fala que aqui, né, na alma, a alma é revestida por um corpo, que é chamado de corpo causal. E o ensinamento diz que todas as nossas experiências nesses três mundos, físico, emocional e mental, quando elas são sintetizadas, quando a gente de fato expande, vai fazendo as nossas pequenas sínteses de consciência, né, que vai chegando até a alma, cada uma dessas pequenas sínteses, ela vai sendo armazenada no nosso corpo causal. E aí essas sínteses, elas são feitas de acordo com o nosso raio de personalidade e a conexão com o raio de alma. Aí então, por exemplo, eu vi uma personalidade com raio 4, foi maravilhoso. Fiz minha lição direitinho. Essa qualidade vai estar aqui. Aí na outra eu vi com raio 3. Aí essa qualidade vai estar, não fui tão bem, foi só metade, vamos mais um, vai. Aí vai, e assim por diante. Por quê? Estou falando alegoricamente só para ficar mais fácil a gente entender, né? Mas, na verdade, é para a gente saber que o nosso corpo causal é esse local onde os nossos tesouros ficam guardados. Até que, na quarta iniciação, esse corpo causal é dissolvido, porque a gente não tem mais a necessidade da mediação da alma. Aí é direto para o espírito, direto para o mundo. Mas, por enquanto, ele é para onde a gente deve olhar, nesse primeiro momento. E, vamos lá então, a paz que deve desejar
é aquela paz sagrada que nada pode perturbar, e na qual a alma desabrocha da mesma flor santa sobre as lagoas tranquilas. Lagoas tranquilas também é uma analogia para o corpo emocional. E o poder que o discípulo deve cobiçar, que é o primeiro aforismo, né? Desejo de poder, é aquele que fará com que ele apareça como nada aos olhos dos outros. É o poder da própria alma, né? É o poder de exercitar, é o poder de se conectar, né? É o poder de realizar, mas sob a ótica da alma. A gente também no caminho espiritual tem um pouco de dificuldade com falar sobre poder, mas o poder é uma qualidade extremamente importante, que é o que possibilita a gente realizar o propósito, a gente realizar a vontade, a gente realizar o nosso plano. Então, a gente precisa manejar essa energia de primeiro raio, essa energia de poder. Procura o caminho. Procura o caminho referente para o interior. Procura o caminho avançando pousadamente para o exterior. Manda entrar, manda sair. Né? E aí a explicação do mestre H. Não busques por qualquer via especial. Para cada temperamento, existe uma estrada que parece ser mais desejável. Aqui a gente, né, pode fazer uma analogia com os raios também. Né? O mestre tibetano sempre fala, para o raio 1, o caminho é esse. Para o raio 2, por quê? Porque cada temperamento ou cada qualidade que a gente expressa vai ter uma linha de maior ou de menor resistência. O caminho, porém, não é encontrado só pela devoção, só pela contemplação religiosa, pelo progresso ardoroso, pelo auto-sacrifício, pela atenta observação da vida. Isso tudo é o que a gente comumente associa ao religioso, né? Porque pensando em raio, é muito do sexto raio. Nenhuma dessas coisas, isoladamente, é capaz de levar o discípulo mais do que um passo adiante. Todos os degraus são necessários para formar a escada. Os vícios dos homens tornam-se degraus na escada, um a um, à medida em que vão sendo superados. De novo, uma visão de inclusividade. As virtudes do homem, na verdade, são degraus necessários, que não podem, de forma alguma, ser dispensados. No entanto, embora criem uma bela atmosfera e um futuro feliz, são inúteis se estiverem isoladas, se fizerem com que a gente não entre em contato, como o vício do outro. A natureza total do homem deve ser utilizada sabiamente por aquele que deseja entrar no caminho. E é muito o que a gente também fala muito aqui na casinha, né? O nosso próprio tapete ali, quadriculado, fala muito de luz e sombra. Né? A gente vai brilhar horas na luz, horas na sombra. E a gente precisa incluir esses dois aspectos e então fazer a síntese. Né? Você está aqui num ponto do caminho e no outro. Aí o triângulo, por isso que o triângulo é espiritual, né? Ele faz a síntese. Aqui, aparentemente, são opostos, mas esse não é oposto em relação a ele. Esse não é oposto em relação a ele. Então, é o ponto de síntese que é o que faz essa inclusividade. Então, a gente não pode estar nem muito apegado aqui, nem muito apegado aqui. A gente precisa estar desidentificado, que a gente fala muito também, para conseguir fazer a síntese do currículo em uma escola. Se eu só também fico vivenciando um lado para o outro e não faço a síntese, eu também não ando. É igual que a gente viu no quarto raio ontem. Fica tão envolvido no conflito que é inútil. Né? Ali para sempre. Então, inclusive, tá. Não faz nada de bom, então vai, só Cada homem é para si próprio absolutamente o caminho, a verdade e a vida, como diria o Cristo, né? Mas isso só se torna real quando ele domina firmemente a sua individualidade ou a sua própria personalidade. E pela força da vontade espiritual desperta, reconhece essa individualidade, não como ele próprio,
mas como algo que com sofrimento criou para o seu próprio uso e por meio do qual se propõe, à medida do seu crescimento, lentamente desenvolve sua inteligência a alcançar a vida além da individualidade. Então, isso também que a gente vê de diversas outras formas escritas em outros ensinamentos. A gente precisa integrar essa personalidade, uma vez que a personalidade esteja integrada, dominante, aí eu abro mão dela por motivo de uma realidade espiritual. A gente falou muito isso, né, em estudos anteriores, sobre os diversos grupos e classes de indivíduos, né? Então, tem aqueles que estão ainda desintegrados, tem os integrados em contato com a alma, até que se tornem de fato um discípulo. Então, isso é importante também, né? A gente se integra para depois abrir mão disso. Quando ele descobre que para isso existe a sua maravilhosa e complexa vida separada, então, na verdade, somente então, ele estará no caminho. E abre mão disso e vai. Acho que a gente está no finalzinho agora. Não, essas três palavras parecem talvez demasiado simples para constituírem uma regra. O discípulo pode dizer: estudaria eu esses pensamentos se não procurasse o caminho? Então, quais são essas palavras, né? Que ele fala aqui. Procura o caminho no interior, procura o caminho no exterior. No entanto, não te apresses em seguir adiante. Detente e reflete um pouco. Sem pressa. Fica um pouquinho aí para você estar. É o caminho que desejas ou será que existe em tuas visões uma tênue perspectiva de grandes alturas a serem escaladas por ti, de um grandioso futuro a ser atingido? Toma cuidado, porque aí, de novo, é o primeiro aforismo. Mata a ambição. Às vezes, a gente entra no caminho espiritual e fica deslumbrado, ou acha que a gente tem uma missão, que é o complexo do Salvador, né? Que vai salvar o mundo, que vai ser o canal do mestre, que vai responder por isso, por aquilo. Não, né? Isso é a missão. Mata a ambição é a primeira coisa. A senda deve ser buscada por si mesmo e não em função dos teus pés que a lideram. Então, o que a gente deve buscar sempre é em que medida, ao trilhar o caminho, eu estou construindo essa grande obra. De novo, né, eu sempre falo dos maçons, porque maçom significa pedreiro, construtor. Então, cada um de nós precisa ter o seu tronco, o maçom dessa grande obra. Eu não preciso pensar, né, em fazer o castelo sozinho. A gente vai juntos, cada um construindo o seu tijolinho ali, que vai dar tudo certo. Existe uma correspondência entre essa regra e a 17ª da segunda série. Então, vamos anotar isso para a gente lembrar. Quando, após eras de luta e muitas vitórias, a batalha final for ganha e o último segredo buscado, então estarás preparado para um caminho ulterior. Quando o segredo final dessa grande lição for revelado, nele se abrirá o mistério do novo caminho. Uma senda que conduz para além de toda existência humana e que está totalmente fora da percepção ou imaginação humanas. Em cada um desses pontos é preciso deter-se longamente e refletir bem. Em cada um desses pontos é necessário estar seguro de que o caminho foi escolhido de forma desinteressada. O caminho e a verdade vêm em primeiro lugar, e em seguida vem caminho e a verdade vêm em primeiro lugar, em seguida vem a vida. Então, caminho, acho que eu escrevi errado aí. Caminho, a verdade e a vida. Né? Então, aqui de novo, né? Só antes da gente começar a ler o próximo, é importante da gente ter humildade, né? Da gente saber onde a gente está, fazer o que é possível que a gente faça, onde a gente está, com quem que a gente está, do jeito que a gente está. Acho que lá na quinta-feira eu comentei que não se tem muito registro
sobre a vida do Cristo, dos 12 aos 30 anos dele. E muita gente fala, ele esteve na Índia, ele esteve no Egito. Isso tudo pode ser verdade, mas simbolicamente isso tem um significado. Porque antes dele passar pela segunda iniciação, que é o batismo do Rio Jordão, o indivíduo precisa cuidar do seu ambiente familiar. Ele precisa cuidar dos seus pequenos grupos, de quem está junto dele. Ele não tem que ficar pensando em grandes coisas. Então, por isso, embora ele soubesse de toda a missão dele, ele teve que viver cada passo. Né? E teve um tempo grande dedicado para os cuidados do seu grupo, para então depois expandir. Aqui na regra E a solitude, então. e também a solitude, que é para cultivar todo esse silêncio, essa construção, para daí depois poder expandir e compartilhar. Procura pelo flor que desabrocha durante o silêncio, que se segue à tormenta, não antes. Então, enquanto a gente está na tormenta, a gente precisa aprender a ter resiliência, aprender a suportar, e a flor ela vem depois. Né? Então, a gente quer, o que é buscar a flor enquanto a gente está na tormenta? É a gente buscar o alívio das nossas dores. Né? Não é assim que vai ser, porque a gente faz parte do nosso treinamento também saber lidar com as dificuldades. De novo, não é uma apologia ao sofrimento, mas é a gente saber que a gente precisa ter resistência, porque é nessa resistência que algumas qualidades, como a Tati falou, a solitude forja certas qualidades. Então, a gente normalmente, a gente falou disso na quinta também, né, quando eu falava sobre a benção dos obstáculos. Em geral, quando a gente tem um obstáculo, a gente já quer se livrar dele. Né? Quando a gente tem uma doença, a gente já quer se livrar dela. E, na verdade, o que a gente deve fazer é ficar um pouco com isso. Né? O que será que tem por trás disso? O que será que eu posso aprender com isso? O que será que vai me ser revelado através disso? Então, é cultivar mesmo esse silêncio, o Passagiore chamava muito de criar um campo de contingência. Então, chegou alguma coisa para você, deixa que ela se expanda dentro de você, dentro do seu campo. Observa. Nem sufoca, mas também não deixa sair desesperado. Observa ali, fica um pouco com aquilo. Deixa decantar. Vai decantando, você vai vendo o que é, o que não é, você vai refinando. Né? Igual quando você limpa a piscina. Limpou a piscina, né, pai? Passa o fogão, vem tudo para cima. Aí você decanta, passa o aspirador. Não é isso. Se eu quiser já tirar toda a água enquanto ela não desceu, não vou conseguir. Então, aqui é a mesma coisa. Cria um campo, espera, segura, aí vai. Aí a flor vem. Ela crescerá, se desenvolverá, lançará ramos e folhas, formará botões enquanto a tempestade prosseguir, enquanto perdurar a batalha. Ou seja, tem uma vida acontecendo. Parece que a gente está, né? Lembra do Gita também, né? O Arjuna na batalha? Então, parece que enquanto você está na batalha, você está sozinho, mas tem um monte de coisa acontecendo. Né? A flor está crescendo, a planta está crescendo, está lançando ramos, folhas, formando botões, enquanto perdurar a batalha. Aí, quando a batalha termina, é a hora do florescer. O Passagiore tem um exercício super bonito, que é o florescer da rosa. A gente fez lá no nosso retiro. É sobre isso. Né? Que não dá para falar sobre isso lá, né? Mas é sobre isso. Porém, só quando toda a personalidade do homem estiver dissolvida e desvanecida, só quando for mantida pelo divino fragmento que a criou, como um mero instrumento de experimentação e experiência, só quando toda a natureza houver cedido e sido submetida ao seu eu superior, é que o botão pode abrir. A gente sempre fala aqui, né? Que quando antes da alma encarnar, ela tem lá um átomo permanente do físico, um átomo permanente do emocional, um átomo permanente do mental. Aí, quando ela vem a manifestação de novo, ela vai olhar, então tá bom, meu físico estava assim, meu emocional estava assim, minha mente estava assim. Então, esse é o ponto de partida. Aí ela começa a reunir matéria do plano físico, do plano emocional, do plano mental, para construir esse ser. Aí ela vai escolher, de acordo com o plano dela, com as melhores condições.
quando vai ser o dia que essa pessoa vai nascer, qual é o signo que ela vai trabalhar, qual vai ser o ascendente, qual vai ser o raio que vai estar presente, quais vão ser as condições gerais. Percebe? Tudo isso que a gente é enquanto personalidade é uma escolha da alma. E é a melhor escolha. Foi assim que ela quis. Mas, quando ela estava aqui no Pralária, ela tinha um mundo de possibilidades. Então, ela poderia ter feito uma escolha diferente para cada um de nós. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a desapegar um pouco e entende que o que a gente é aqui é uma atuação mesmo. Eu estou atuando um papel que a minha alma escolheu para essa encarnação, que foi o melhor. Então, Nós vamos aceitar. vamos aplicar da melhor maneira. Não vamos ficar sonhando que poderia ter sido. Não é isso, né? É bem então, o que Jó está aqui. Mas, ao mesmo tempo, e lembra que eu falava que as coisas da alma são paradoxais? Ao mesmo tempo que é importante você se apropriar, aceitar o que você vive, porque foi escolha da sua alma, é importante a gente saber que foi uma possibilidade dentre diversas outras. Não é o que eu sou. O que eu sou é isso. Isso aqui que eu estou é o melhor nesse momento. Mas eu estou. Eu já estive diferente, homem, mulher, branco, preto, pobre, rico. Já estive. Já estive. E vou estar também. Mas o que eu sou é isso. É o que cria. Se lá eu escolhi o melhor que eu poderia, dentre 1000 possibilidades, eu escolhi um que seria melhor. Isso. Que é o que Que você é a agora. alma. Está me dizendo agora. Isso. Agora que eu estou aqui, e tudo aquilo, como é que eu faço para saber se as escolhas que estou fazendo aqui também são as melhores? É só através desse caminho De conexão. de autoconexão. E, na verdade, Inácio, a alma também, ela tem um range aí, né? Ela sabe que a personalidade tem um range, que a gente vai daqui até aqui. Então, lembra que falava no outro aforismo? Eu não vou pensar que eu vou daqui até aqui, porque eu não vou, entende? Não. Eu não vou ficar parado, tudo determinismo. Não, é assim, vai ser assim. Não, porque aí também eu estou me abstendo da minha capacidade de escolha. Então eu vou ficar também limitado. Lembra que era a parábola do Cristo? Que ele dá os talentos para as pessoas? Né? O dono da terra dá os talentos. E aí um lá ficou guardadinho. Não fez nada. Não moldou, não arriscou, não experienciou, ficou aqui, né? Mas aí a gente tem um range aqui, que pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. E lembra que a gente sempre fala? Então não é que a gente não está fazendo nem muito certo, nem muito errado. A gente está meio ali na média. O que acontece? A nossa alma, ela cria, a gente tem feito isso nas nossas meditações, tem falado sobre isso, a nossa alma cria uma forma de pensamento, que é o plano. E esse plano, ele é feito, é quase que um gerenciamento contínuo. Cada ação nossa vai refletindo no sentido de a alma tentou impressionar, coitado, não respondeu. Vamos reformular. Joga um novo estímulo. Agora parece que ele perdeu um pouquinho. Vamos lá. Reconstrói. Então, esse jogo vai acontecendo, a comunicação ela vai acontecendo o tempo todo. Então, à medida que a gente, respondendo melhor a sua pergunta, à medida que a gente vai se conectando, que a gente vai abrindo espaço para essa forma de pensamento impressionar a nossa mente, a gente vai se alinhando com esse plano. Que hoje vai estar diferente daquele de quando a gente nasceu, naturalmente, mas não tão diferente. Porque a gente tem esse range aqui. Ela sabia até onde a gente podia ir. Então, haverá uma calma semelhante àquela que ocorre em uma zona tropical após a chuva torrencial, quando toda a natureza parece operar tão rapidamente que é possível vê-la em ação. Então, quando chove muito, a vida vem, né? Então, quando a gente passa por uma tormenta, a gente cresce. A gente falava isso ontem, né? Que o quarto raio é uma oportunidade
muito grande de desenvolvimento, porque mexe com muitos conflitos. Então, mexe com a água, você cresce, você corre o risco de patinar. Mas vamos lá, né? Queremos crescer. Essa calma descerá sobre aquele espírito fatigado, coitado. E no profundo silêncio ocorrerá o misterioso acontecimento que comprovará que o caminho foi encontrado. Não importa como tu achas, é uma voz que fala, onde não há ninguém para falar. É um mensageiro que vem, sem forma, nem substância. Ou antes, é a flor da alma que se abriu. E aqui não tem como a gente não lembrar do outro livro dos Preceitos de Ouro, que é a voz do silêncio, que é talvez um degrau após esse. Na minha percepção, acho que ele é mais profundo. Ele fala de coisas mais, de fato, mais espirituais. Porque ele, embora seja profundo, a gente conversa com ele, né? Tudo aquilo que a gente está falando aqui, no nosso nível de interpretação, não, vamos lá, vamos na mesma live aqui. O nosso nível de capacidade de interpretação faz sentido para a gente consegue ver, né? O voto ciência é um pouco mais avançado nesse sentido. A minha impressão é que ele é o próximo dele. Esse é o último slide de hoje. Esse acontecimento, esse esclarecer, essa voz, não pode ser descrito por qualquer metáfora. Pode, porém, ser pressentido, buscado e desejado, mesmo em meio ao furor da tempestade. O silêncio pode durar um momento ou prolongar-se por 1000 anos. Porém, será fim. No entanto, levarás contigo a força dele. Outra e outra vez, a batalha tem que ser travada e ganha. E é só durante um intervalo no pralária que a natureza pode permanecer tranquila. O que está escrito acima são as primeiras regras escritas nas paredes da sala de aprendizado. Os que pedem terão. Os que desejam ler, lerão. Os que desejam aprender, aprenderão. Que a paz esteja contigo. O que se deve dizer, Paulinho, como já disse naquela parte ali, só durante o intervalo que a natureza pode permanecer tranquila. Deixa eu ver um comentário. Ou para lá, porque quando a alma não está em manifestação, os indianos chamam de pralaya. Porque se ela deixa aqui na manifestação, vai ter ali, ó, conflitos. Chegou a parte física, Quando eu encarnar, estamos aqui. Quando eu encarnar, estamos aqui. Você pode falar sempre isso. Fica no transcrito, canção bom. Aqui é legal, né? Porque ele fala o ensinamento esotérico fala que a gente tem 3 salas, né? Tem a sala das experiências, a sala do aprendizado e a sala da sabedoria. Então, óbvio que ele fala que o que está escrito acima são as primeiras regras que estão escritas na sala da aprendizagem. E a gente pode, durante a noite, enquanto a gente está no veículo astral, a gente pode pedir para que a gente seja levado para a sala do aprendizado, onde a gente possa relembrar esses escritos. A primeira da experiência. É o homem no sentido de viver a experiência. Ele não está muito conectado com síntese, com desenvolvimento de consciência, ele está naquela fase de busca por experimentações. Tem uma analogia muito que acontece na juventude, né? Você vai tendo experiências e depois você vai refinando essas experiências, aprendendo. É como se você fosse destilar o óleo essencial. Aqui está a plantação e aqui você destila, mas na verdade depois tem a sala da sabedoria. E aí, então, é onde você pode ensinar. Né? Gente, muito obrigado. Era isso, porque a segunda fase a gente
O ano que vem a gente vai. Então, é o que eu falei, é muito profundo, mas a gente conversa com isso, a gente consegue se relacionar com isso, tá? Por quê? Porque a gente estuda outras coisas, a gente lê outros temas, a gente busca. Então, assim, é uma síntese muito bem feita, mas a gente acessa isso de outras formas, em outros lugares, em outras dimensões. Então, é fácil para a gente conversar. Fácil não, mas a gente consegue. Mas tem uma grande diferença. Por exemplo, se eu estivesse só eu lendo, né, não ia ter a mesma coisa que agora aqui, né? Mas eu também, se eu tivesse sozinho, também não teria a mesma qualidade. Quando a gente está em grupo, a gente tem muito mais qualidade. A gente acessa o resumo do livro, a luz. Na primeira parte do livro. Você vai ver. Se você é que eu não trouxe o meu, mas ele tem, eu tenho ele digital também. Se alguém precisar, tá? Eu posso emprestar o meu também. Físico, mas eu também tenho digital, porque eu gosto de ler digital, sabia? Eu gosto de digital, eu gosto. Porque eu já vou mexendo. Põe um trecho aqui numa apresentação. Dá para ver no iPad, lindo. Mas, enfim. Então, quem recebeu, só uma coisa que eu fiz agora. Quem teve contato com a primeira versão do método veneziano, não veio explicaçãozinha junto, né? Veio 1, 2, 3 e aí. Mas é porque quem teve esse contato estava na gente jogar, meu amor. Fez uma adaptação generosa para a gente guardar e recolhe no chão. Obrigado, né? Porque se não fosse ele, por amor, já estava a gente lá quebrando cabeça. E é isso, né? Sem a gente brigar agora, né? Mas é isso que é importante quando a gente se coloca assim, né? Porque se a gente lê a história da Mary Collins, ela não era um indivíduo com a mesma potência, com a mesma estatura da Blavatsky. A vida dela é bem controversa, né? Ela tem momentos igual a gente, altos e baixos. Tem coisas que ela fez que foram muito boas e coisas que você fala, meu Deus do céu, por que isso? E é isso que a gente é humano. Mas ela foi um ser humano como a gente, mas que se colocou a serviço. Então, a partir dela, a gente tem acesso a um tipo de ensinamento como esse, que é bem mais fácil do que se fosse só o método dionisíaco. E ela conversava, era contemporânea? Da Blavatsky. Da Blavatsky e da... Não. Não? Da Blavatsky. Ela é uma... E tem um outro livro dela que chama Edílio do Lotus Branco. É lindo também. Da Mary Collins. É lindo. E tem alguns outros que são muito bons. Ela teve uma fase, a Bia Blavatsky ela era bem dura, no sentido que ela fala assim, ó, essa fase dela você pode ler, porque ela foi inspirada pelo mestre. Essa fala aqui, essa fase é desastral. Nada do que ele escreveu vai ver. Ela fala, perde seu tempo. Ela fala, perde seu tempo. Blavatsky não tinha muita palavra na língua, não. Tá bom. Vou parar a gravação aqui. Pessoal de casa, muito obrigado pela atenção de vocês.